Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderias receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar o seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Regra de São Bento, capítulo 9. Quantos salmos devem ser ditos nas horas noturnas? No tempo de inverno acima citado, diga-se em primeiro lugar o versículo repetido 3 vezes. Senhor, abrirei os meus lábios e minha boca anunciará vosso louvor. Ao qual deve ser acrescentado o Salmo 3º e o Glória. Depois desse, o Salmo 94º, com antífona ou em tom cantado. Segue-se o hino ambrosiano, e depois 6 salmos com antífonas. Recitados esses e dito o versículo, o abade dê a bênção. Depois, achando todos sentados nos bancos, sejam lidas pelos irmãos, um de cada vez, 3 lições do livro que está sobre a estante. Entre elas, cantem-se 3 responsórios. 2 destes responsórios são ditos sem glória. Porém, depois da 3ª lição, quem está cantando, diga o glória. Quando esse começar, levantem-se logo todos os seus assentos em honra e reverência à Santíssima Trindade. Leiam-se as vigílias, os livros de autoria divina, tanto do Antigo como do Novo Testamento, e também as exposições que sobre eles fizerem os padres católicos, conhecidos e ortodoxos. A essas 3 lições, com seus responsórios, sigam-se os 6 salmos restantes, cantando com aleluia. Vem em seguida a lição do apóstolo, que deve ser recitada de cor, o versículo e a súplica de litânia, isto é, Kyrie eleison, e assim terminem as vigílias noturnas.
Houve uma época na história em que nada ia muito bem. As pessoas estavam muito afastadas de Deus. E surgiam muitos porquês. O porquê disso, o porquê daquilo. E começaram a querer saber sobre a origem também. De onde que nós viemos, de onde vêm todas as coisas. Entre os gregos e diversos outros povos também surgiram tais questões, e eles buscaram, por um meio ou outro, dar uma resposta. O povo de Israel, povo escolhido de Deus, quis também dar uma resposta. E aí vem o livro do Gênesis, das origens, em que relata as obras da criação. Deus pôs ordem nas coisas. Já existia o mundo, já existiam as águas, já existiam muitas coisas. E Ele separou tudo, colocando tudo no seu lugar. E daí vêm as obras propriamente ditas da criação. Colocou animais no mar, peixes, falei de monstros marinhos, e aqueles que vivem em grandes cardumes, em grande quantidade. Depois colocou a vegetação na terra, colocou os animais, todos os animais da terra, cada um, assim como o mar, na sua espécie. E para a gente perceber aqui a perfeição da obra da criação, é só olhar para um passarinho fazendo os ninhos, as tranças. Alguns fazem uns ninhos tão sofisticados, tecendo coisa por coisa. De onde vem isso? Eles passaram pela escola de arquitetura? Não. Isso está dentro deles. É um determinante biológico que vem de geração para geração. Deus criou uma certa sabedoria na natureza. Quando fala cada um a sua espécie, nós, há uns 40 anos, aqui na nossa porta do mosteiro, o sabiá faz o ninho. Mas ele sai para buscar alimento, vêm os pássaros pretos, que já vivem em bando. Eles jogam o ovo da sabiá fora e colocam os deles. O sabiá choca aqueles ovos e saem os pássaros pretos. Ele alimenta, ele cuida. Mas quando eles crescem, eles não seguem a mãe sabiá. Eles vão para o bando dos pássaros pretos. Pode fazer isso. As nossas mães põem os ovos das patas para chocar, as galinhas chocarem, dizem que é mais tranquilo. Mas eles saem do ninho e já correm para uma lagoa para pular dentro, né? Deixando a mãe galinha, entre aspas, desesperada. Quer dizer, cada um tem um determinante já colocado por Deus, que é o determinante biológico. Isso é de cada espécie.
E o livro do Gênesis já fala disso. Cada um conforme a sua espécie. Mas quando Deus cria todas as coisas, criando cada coisa, Ele vê que isso é bom. E criando todas as coisas, Ele vê que tudo é muito bom. Mas muito bom mesmo é quando Ele cria o homem e a mulher. É a última obra da criação. É a obra-prima de Deus. Tanto assim que quando Ele olha, Ele vê que isso que foi criado, o homem e a mulher, é muito bom. Quer dizer, mais do que bom. E aí vem algo interessante. Tudo que foi criado, tudo o que foi criado, Ele entrega para os cuidados do homem e da mulher. Tomem conta. Então, se nós somos filhos, filhas de Deus, do mundo, nós somos senhores. Ele nos dá esse senhorio, mas com o poder de cuidar, de zelar, de fazer crescer. Cresçam e multipliquem. Isso vale para o homem e a mulher, crescer e multiplicar, mas vale também para cada ser vivo existente, que ele vê que tudo é bom. Eu vou dizer uma coisa que alguns vão implicar comigo depois, né? Esses ciclistas andam por aí, de vez em quando filmam uma cobra esmagada. Cobra que nem tem veneno às vezes. Mas se a gente vai dizer que não deve fazer isso, mas isso aqui é um animal que é amaldiçoado, é não sei o quê. Olhem nesta obra da criação, os répteis, os animais que rastejam, todos fazem parte desse pacote do qual Deus diz, tudo é muito bom. Quem não sabe, eu vou dizer só alguns animais que vivem das cobras. A cauã só vive de cobra. Seriema, ema, galinha, galo, coruja e um punhado de outros animais. Quero, anus, todos levam as cobras no bico e carregam, né? Agora, por que a gente tem que ficar matando esses bichos? Eles fazem parte da ordem natural e nenhum sai para atacar ninguém, não. Um tio-avô sempre dizia, quando ia pescar, olha onde pisa, olha onde pisa. Se a gente olha onde pisa, não vai ter perigo nenhum, né? Então, vamos zelar, cuidar, fazer crescer, defender a natureza. É um desespero desses animais da criação, vem tudo para a cidade em busca de alimento e ficam endoidados de fome, porque não acham mais, né, amparo no seu habitat. Precisamos zelar também pelas obras da criação. Cachorros na rua, abandonados. Vamos parar com isso, né? Vamos zelar, cuidar. Eu nem gosto de cachorro, nem de gato, mas eu gosto de ver bem cuidados. E vocês sabem disso, né? Tem que estar bem cuidado. Se você tem, eles sentem frio, fome, sede, ficam doentes, ficam depressivos também. Então nós precisamos ter esse cuidado com as obras da criação. São Francisco dizia, para cada animal que via, chamava de irmão. Olhava para o sol, chamava o irmão sol.
olhava para a lua, a irmã lua. Olhava para o lobo na montanha, o irmão lobo. Quando eu entrei para o mosteiro, em 77, 31 de março de 77, tinha uma obra aqui de melhorar o gado. As pessoas diziam para o compadre: quer comprar uma vaca boa de leite? Quantos litros? 6 litros. O Dom Eric, 6 litros, mas como que pode, né? Ele, por que não 20? Então ele quis melhorar, fazer, multiplicar isso. A gente nunca ouviu falar de braquiara, nunca ouviu falar de umidícola. De repente a gente estava ouvindo falar, porque aí precisa melhorar, né, as pastagens. Aí tem as sementes. As sementes estão aí no relato da criação. Ele criou sementes, né, para cada tipo de planta, para cada espécie de planta. Crescei e multiplicai. E o resultado, né, veio. A vida das pessoas melhoraram muito com esse crescimento e essa melhora, esse cuidado. Agora, algumas pessoas não estão importando com as grandes coisas, com as coisas da criação, com as coisas importantes para a vida, ficam implicando com coisinhas. Olha aqui no Evangelho, os doutores da lei estão implicando com a maneira de lavar a mão. O que é isso? E Jesus mostra para eles que eles precisam respeitar os pais deles. Existe o mandamento: honra teu pai, tua mãe. Isso é que é importante. E vocês mudam a lei para deixá-los sem o amparo. Porque diz: aquilo que vem para nós é corbã, é consagrado. Então estão isentos de cuidar dos pais. Está vendo como que Jesus fica bravo às vezes? E nós temos que ficar bravos também com essas coisinhas, né, de hipocrisia dentro da igreja. Temos que buscar aquilo que é importante, que dá vida, que dignifica as pessoas, que dignifica o mundo, que dignifica a terra em que nós pisamos, para crescer, para melhorar. Vamos deixar essas picuinhas de lado, de regrinhas e mais regrinhas que nada importam para a vida. É isso que o Evangelho nos ensina.